Bom dia a todos. Eu sou Bruno Cossuti, coordenador do Departamento Jurídico da Câmara. Hoje estamos aqui com os colegas do BMA Advogados, o Luiz Henrique Costa e o Eduardo Guimarães Vanderlei, que vão falar sobre a reestruturação de dívidas em tempo de crise. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu peço para que façam nessa opção do Q&A, e depois, no final da apresentação, a gente vai direcionar os palestrantes. Então, eu já passo a palavra para o Eduardo e tenham todos um bom evento. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Em nome do BMA, gostaria de agradecer o convite da Câmara. É um prazer ter a oportunidade de participar de uma série de eventos importantes nesse momento em que o país vive, com uma audiência tão qualificada. Eu sou o Eduardo Vanderlei, eu sou sócio da área de reestruturação e insolvência do BMA. O meu colega Luiz Henrique é sócio da área tributária. A ideia da nossa apresentação, que não deve ser muito longa, porque a nossa ideia também é deixar um espaço grande para perguntas e debates, é passar, em primeiro lugar, um panorama muito geral para nivelar um pouco de informação e conhecimento a respeito do que envolve, de acordo com a legislação atual, a recuperação judicial e extrajudicial. Em seguida, a ideia é passar também pelos pontos gerais das propostas legislativas que envolvem discussões sobre insolvência nesse momento de pandemia, de paralisação de atividades. Ao final dessa sequência, o Luiz Henrique apresentará alguns pontos relevantes, aspectos fiscais envolvendo reestruturações. E aí nós pretendemos deixar realmente o piso aí aberto para perguntas que serão colhidas pelo Bruno. Então existe um espaço, se eu não me engano, aqui abaixo da tela de todos para perguntas, o Q&A. Então as perguntas são feitas por ali. E ao final o Bruno compila algumas e a gente vai tentando responder na medida do possível. Como o tempo é curto, se alguma pergunta não ficar respondida, o meu e-mail do Luiz ficarão à disposição, assim como o Bruno nos passará perguntas, e aí nós podemos tentar ou conversar depois ou responder por e-mail, enfim, como ficar melhor para todos. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela com vocês com a apresentação de PowerPoint, que vai ficar disponível a todos. Muito bem. Bom, toda conversa sobre recuperação judicial e extrajudicial parte primeiramente do entendimento do que significa reestruturação. Muito se fala de recuperação judicial e extrajudicial como itens, às vezes, independentes de várias formas de modificar obrigações e, por meio dessas, readequar estruturas de capital e readequar balanço. Então, a recuperação judicial e extrajudicial são formas de você atingir esse mesmo resultado. Há outras formas de se fazer isso, e são até mais frequentes no dia a dia das empresas, né? Todas as empresas passam, ao longo da sua existência, por renegociações de obrigações. Geralmente, essas renegociações são pontuais, são bilaterais, por vezes elas não decorrem de uma crise, eventualmente, decorrem de questões negociais bastante pontuais. Quando a empresa necessita renegociar de modo mais amplo com grupos de credores ou com substancialmente todos os seus credores, significa que é provável que exista uma crise e há formas privadas de se endereçar isso. Acho que talvez alguns dos ouvintes já tenham passado por alguma situação em que tiveram que renegociar com bancos, por exemplo, ou que tiveram que renegociar com grupos de fornecedores, situação na qual, se a negociação foi bem sucedida, foram
assinados documentos contemplando novos termos e condições ou novas garantias, enfim. Essa, de fato, é uma forma comum de se reestruturar, de se rearranjar obrigações de uma companhia. Também imagino que alguns dos ouvintes aí também já tenham ficado do outro lado da mesa com pedidos de renegociação. Quando essas renegociações coletivas não são possíveis de serem fechadas por vários motivos, seja porque um credor relevante ficou de fora, seja porque no meio da negociação um credor que ficou de fora buscou alguma medida executiva mais forte, algum banco que não participou do grupo de bancos negociadores eventualmente começa a executar alguma garantia, algum fornecedor não quer participar, enfim. Quando realmente é necessário que um grupo, um percentual grande de credores adiram aos termos de uma reestruturação e esse percentual não é atingido, surgem mecanismos supervisionados pelo Poder Judiciário para que crie-se dois efeitos básicos que são comuns a todos os procedimentos de reestruturação supervisionados pelo Poder Judiciário no mundo, que é a obtenção de um período de suspensão e a obtenção e a apresentação de um plano e a vinculação desse plano a todos os credores por meio de uma votação em maioria. Esses são os pilares de recuperação judicial e extrajudicial. Então, como eu falei, o objetivo da recuperação judicial é justamente criar, transportar para dentro de um processo supervisionado pelo Poder Judiciário as etapas que haveria em uma reestruturação privada contratual, mas com uma escala maior e com uma obrigatoriedade de substancialmente todos os credores participarem. Então, evidentemente, não sei se todos sabem, mas a legislação aplicável é a 11.101. Os sujeitos que podem requerer recuperação judicial são os empresários e as sociedades empresárias, com várias exceções, especialmente sociedades que têm um regime próprio de insolvência, como bancos, seguradoras, entidades de previdência privada. Não tão recentemente, em 2012, também as concessionárias de energia elétrica. Para pedir recuperação, requisitos importantes, pelo menos há 2 anos deve-se exercer atividade empresarial regular, então atividades sujeitas a registro devem estar registradas, e o sujeito, a pessoa que pede recuperação judicial, empresário ou sociedade empresária, não pode ter tido plano de recuperação judicial homologado há menos de 5 anos. Então, existe um espaço temporal em que uma empresa em recuperação não consegue pedir uma nova recuperação judicial. Nós veremos porque isso é importante com as medidas legislativas que estão sendo discutidas. Quando falamos de recuperação judicial, é importante a gente entender os problemas que a recuperação tenta endereçar e os problemas que ela não endereça diretamente, talvez apenas indiretamente. Recuperação judicial ela modifica obrigações. Esse é o propósito central da recuperação judicial. Obviamente que um plano de recuperação judicial visa a permitir a retomada da empresa, a sua reorganização, inclusive uma reestruturação maior da sua estrutura de capital. No entanto, o núcleo da recuperação judicial é a modificação de um grupo de créditos que obrigatoriamente se sujeita aos efeitos do processo. O que isso significa? Significa que esses créditos podem ser modificados por decisão majoritária relativamente a um plano de recuperação. Então, quais são esses créditos? São créditos que existem na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos. Ou seja, a data do pedido de recuperação é uma linha de corte. O que está para trás, dentro dessa regra geral, e eu vou falar das exceções agora, pode ser modificado. O que passa a acontecer dali para frente não pode ser modificado por um plano.
É como se a empresa passasse uma régua realmente, daqui para frente eu renegocio, ou é business as usual, mas o que está para trás, aí sim, a empresa tem o benefício de uma suspensão de pagamentos e a possibilidade de modificar essas obrigações. Além do que passa a existir a partir do pedido de recuperação judicial, que, portanto, não podem ser modificados pelo plano, existem algumas situações jurídicas específicas relativas a créditos existentes antes da recuperação que também não podem ser modificados por um plano. O exemplo clássico é o credor com alienação fiduciária. Então, esse credor, ainda que em algumas situações não possa executar sua garantia no curso da recuperação, o plano de recuperação não consegue modificar o direito proprietário, de natureza proprietária que esse credor tem sobre o bem alienado fiduciariamente. Outras situações também envolvendo propriedade com função de garantia, como por exemplo, leasings, arrendamento mercantil, venda com reserva de domínio, credores, instituições financeiras para o contrato de adiantamento a contrato de câmbio. Então, essas obrigações aí não podem ser modificadas. Inclusive, o credor, por ACC, pode executar quase que livremente o patrimônio do devedor em recuperação judicial. Obrigações assumidas em câmaras de compensação e de liquidação financeira também não estão sujeitas e as compensações podem ocorrer normalmente. E créditos tributários também não estão sujeitos. Portanto, é um tema que o Luiz vai tocar também em seguida. Vocês podem perguntar, assim, o rol de obrigações não sujeitas não é pequeno. Então, o que acontece na prática é que, para uma recuperação judicial ser bem sucedida, são várias transações acontecendo ao mesmo tempo. Então, existe uma transação via recuperação judicial, no mais das vezes existem uma ou mais transações envolvendo credores sujeitos, credores que têm seus créditos não sujeitos, como bancos com alienação fiduciária, e também negociações paralelas com fornecedores que, por vezes, também são credores, de modo que eles consigam seguir fornecendo após o pedido sob condições contratuais modificadas. Como eu mencionei no começo, acho que uma das funções nucleares aqui da recuperação judicial é a obtenção do que a gente chama de stay, então uma suspensão de ações e execuções. É um espaço de respiro para o devedor durante a recuperação judicial relativamente aos créditos que se sujeitam aos efeitos da recuperação, para que ele consiga negociar um plano e depois submeter aos credores de modo protegido. Então, esse período dura ou deveria durar, de acordo com a Lei 180 dias, a partir da aceitação do caso pelo juízo. Porém, o fato é que hoje, na prática, esse período tem sido estendido para mais do que 180 dias. Então, as recuperações judiciais que foram pensadas originalmente para durarem 6 meses, hoje elas duram pelo menos 1 ano, na média, até uma votação de plano de recuperação judicial e homologação depois. Como é que o plano é votado, né? Os credores sujeitos à recuperação são divididos ou têm seus créditos divididos em 4 classes. Então, existe uma classe, o que a gente chama de classe 1 é a classe dos créditos trabalhistas. A classe 2 é o que nós chamamos de classe dos credores com garantia real. São credores com garantias de penhor e hipoteca, e o crédito para o efeito de cômputo na classe é contabilizado vis-à-vis o valor da garantia, não o valor total do crédito. O saldo, eventualmente, vai para a classe 3, que engloba credores com privilégio geral especial, quirografários e subordinados. Quirografários são credores sem garantias, subordinados, geralmente, são créditos detidos por acionistas
ou partes relacionadas, em algumas situações também se considera. Também, como crédito subordinado, as debêntures subordinadas também se qualificariam nesse sentido. E a classe 4 é uma classe composta por detentores de créditos, por micro e pequenas empresas detentores de créditos, geralmente sem garantias. Para que um plano de recuperação seja aprovado, o plano vai prever como os créditos de cada uma dos detentores, dos participantes de cada classe vão ser pagos, em Assembleia Geral de Credores, que é um evento físico. Pelo menos hoje em dia a gente tem visto algumas assembleias ocorrendo em ambiente de Zoom, inclusive, mas geralmente é um ambiente físico, as pessoas têm que ir. Quem não vai não vota, perde o direito de voto, embora a deliberação acabe sendo vinculante também a quem não vai ou a quem se abstém. Então, a aprovação, o quórum de aprovação é uma aprovação por maioria em todas as classes dos credores, sendo que na classe dos credores trabalhistas e na classe dos credores micro e pequenas empresas, a maioria é a maioria simples de presentes, sendo que em garantia, na classe 2 e 3, garantia real e quirografária de modo geral. O quórum é qualificado, então é necessária a aprovação da maioria dos credores presentes e dos detentores e dos créditos presentes. Então, você tem um quórum qualificado e uma aprovação nesses termos leva o plano para homologação judicial no mais das vezes. Existem quórums alternativos, acho que foge um pouco até do debate aqui, entrar nesse tipo de detalhe. Mas, enfim, essa de fato, a ideia é dar uma visão, um panorama geral. Esse slide que vocês veem aí contempla uma linha do tempo estimada do que deveria ser uma recuperação judicial. Os prazos aqui estão exatamente como dizem, como estabelecem a lei. Como eu falei, hoje em dia, o prazo, esse D180, onde o meu cursor aponta aqui, hoje em dia está muito mais para D300 e D360. Mas, enfim, alguns eventos importantes aqui para se entender a linha do tempo, porque há vários eventos que ocorrem simultaneamente, é o prazo de apresentação do plano de recuperação judicial nesse momento. Então, o caso no D0 ele é ajuizado. Nós estimamos aqui que em mais ou menos 2 semanas o juiz aceita o caso. Então, e a partir daqui corre-se o stay period, que é a moratória, daqui para frente 180 dias. Aí começam em paralelo eventos que visam apurar o valor de créditos. Então, esses eventos começam a partir daqui e duram por quase todo o período. Nesse momento aqui, é a apresentação do plano de recuperação judicial pelo devedor, que geralmente não é o plano final, não é o plano negociado final, é um plano realmente que é um documento jurídico, tem uma cara de contrato, tem uma parte bastante descritiva, mas tem uma cara de contrato realmente. E o plano começa realmente a ser mais amplamente discutido a partir desse momento, até a chegada a uma assembleia de credores, em que, ao final, depois de várias negociações, inclusive com a possibilidade de suspensão da assembleia e retomada em outras datas, o plano é votado e eventualmente, a recuperação é concedida. Se a Assembleia rejeitar o plano, teoricamente o juiz deveria decretar a falência da companhia, assim como se o plano homologado pelo juiz for descumprido, o juiz também deveria decretar a falência da companhia. Porém, o que a gente vê na prática são renegociações de plano ou não colocar em votação plano sem ter-se a certeza de que o plano será aprovado, o que, obviamente, que é uma estratégia que faz todo sentido.
Enfim, o processo é muito dinâmico e por vezes, bastante conflituoso. Recuperação extrajudicial é um pouco... Eu gosto de definir que, que ele é um procedimento judicial, embora o nome possa indicar o contrário, mas ele se situa entre uma reorganização, uma reestruturação privada de dívidas e uma recuperação judicial. Esse procedimento, ele anda para o lado da reestruturação privada, porque ele pressupõe uma negociação privada do devedor com credores ou grupos de credores fora do ambiente judicial, em que se negocia um plano, se obtém assinaturas de um plano, ou seja, você tem adesões expressas a termos negociais em um ambiente privado, e você tem a necessidade de levar isso ao Poder Judiciário para homologação judicial, de modo que se tenha o efeito de vincular a credores que não tenham aderido expressamente aos termos do plano. Então, o quórum legal para a recuperação extrajudicial, de modo a você ter esse efeito de vinculação de 100%, é de 3/5 de cada espécie de créditos abrangidos pelo plano, que não tem votação em cabeça, é só valor, e existe uma maior flexibilidade na formação de grupos de credores na recuperação extrajudicial. Por exemplo, na recuperação judicial, a classe 3 de quirografários privilegiados e subordinados abrange todos os grupos de credores, com exceção dos credores micro e pequenas empresas que não tenham créditos garantidos. Na recuperação extrajudicial, teoricamente, seria possível reorganizar um pouco essa situação que existe na recuperação judicial, separando-se bancos, fornecedores ou não. Realmente seria opcional e permite um pouco mais de manobra tática, estratégica para organizar esses grupos e conseguir efetivamente dar condições de pagamentos diferenciadas sem muito contencioso ou mesmo estratégias de votação. Eu particularmente gosto muito da recuperação extrajudicial, mas até hoje no Brasil ela não foi tão utilizada quanto poderia ter sido. Algumas coisas explicam isso. Primeiro, ela não tem automaticamente as mesmas proteções a ações e execuções que a recuperação judicial tem. Então, a recuperação judicial consegue congelar substancialmente todos os ataques de credores. A recuperação extrajudicial não tem um mecanismo próprio para isso. O que nós geralmente fazemos e os juízos têm aceito é pedir ao juiz da recuperação extrajudicial que conceda um stay também. Porém, o juiz geralmente só concede um stay relativamente aos créditos abrangidos pelo plano e não contra outros credores, como, por exemplo, credores com garantias fiduciárias. Então, na prática, situações muito específicas têm se valido da recuperação extrajudicial. O volume é bem menor, efetivamente, do que de recuperações judiciais. Mas ela pode ser muito útil para transações mais rápidas, em que já haja acordos assinados com credores faltando eventualmente um ou outro membro do grupo de credores. Bom, esse foi um panorama geral. Evidentemente que eu passei muito rapidamente sobre os conceitos. Imagino que deva haver algumas dúvidas. Alguns já devem ter ouvido detalhes a mais a respeito desse tipo de procedimento. Mas, enfim, a ideia foi realmente dar um panorama. E assim como a ideia aqui nessa parte agora também é dar um panorama sobre o que vem sendo discutido em termos de proposições legislativas envolvendo insolvência de empresas no momento em que nós vivemos de pandemia e estado de calamidade pública. O principal projeto de lei que vem sendo discutido agora, tratando especificamente de insolvência e efeitos de insolvência, é o 1397. É um projeto apresentado pelo deputado Hugo Leal, na Câmara,
no início do mês, em 2 de abril, e esse processo, na verdade, esse projeto foi tentativamente, seu conteúdo tentativamente foi incluído em primeiro lugar no âmbito de um outro projeto de lei, que é um projeto mais amplo de modificação da Lei 11.101. Então, já havia em discussão há algum tempo e em estágio bastante avançado dentro da Câmara, inclusive pronta para apreciação em plenário, um projeto de lei, que é o 6229, que modificaria vários termos da legislação de recuperação judicial e falência. No âmbito dessas discussões, se tentou colocar um capítulo específico a respeito de medidas emergenciais no âmbito da pandemia e tentou-se empurrar esse projeto com esse capítulo especial. O deputado acabou desistindo dessa estratégia, destacou esse capítulo sobre Covid-19 para esse projeto 397, e é isso que temos hoje. Assim como também temos hoje, a gente vai olhar um pouco mais à frente, o projeto 1199 do senador Álvaro Dias, que também trata de insolvência, mas começou no Senado. Então, existe um projeto relevante no Senado e um na Câmara. O da Câmara é mais completo, do Senado tem alguns elementos que conflitam com o projeto da Câmara, vários pontos são coincidentes, porém, todas as atenções do mercado, especialmente de quem trabalha com essa matéria, estão no 1397. Então, o que dispõe esse 1397? Ele cria medidas emergenciais e provisórias para prevenir, de alguma forma, a crise de agentes econômicos em razão da pandemia e modifica ou suspende algumas regras de recuperação judicial, extrajudicial e falência no curso da vigência da eventual lei. A vigência dessa lei, ela teoricamente caminharia em paralelo com o decreto de calamidade pública do governo federal. Então, se for estendido o decreto, teoricamente, os efeitos a vigência da lei também é estendida. Se o decreto for revogado, a lei também deveria ser revogada. Porém, em termos de vigência de lei, é bastante evidente que alguns dos efeitos dessa legislação vão perdurar também para depois do encerramento da vigência do decreto de calamidade pública. Esse projeto tem três níveis normativos. Um deles é uma suspensão legal de obrigações por 60 dias, que na prática é uma moratória, ou seja, ele prevê não que ninguém não pode pagar ninguém, isso é importante, mas ele prevê que o acesso ao Poder Judiciário para ações de execuções ou para discussões de contratos está suspenso por 60 dias. Importante, relativamente às obrigações que vencem após 20 de março, que é a data de corte da Covid-19, então estão suspensas as discussões e cobranças a respeito de obrigações que vencem após 20 de março. Assim como ficariam suspensas execuções de garantias, rescisões de contrato, despejo, enfim, é uma regra realmente bastante pesada e vem sendo bastante criticada. É de fato uma moratória legal, geral para todos. Quer dizer, não precisa, ela é geral porque ninguém precisaria ingressar em juízo para pleitear esse remédio. O projeto trata, inclusive, que esse regime é aplicável a todo e qualquer agente econômico, que é uma definição própria do projeto. Ela não é a mesma definição de empresário e sociedade empresária contida na lei de recuperação. É uma definição mais ampla, ela contempla também empresário e sociedade empresária, mas ela é de fato mais ampla. Ela poderia pegar, por exemplo, associações, ela poderia pegar
eventualmente hospitais que não operam no regime empresarial, inclusive clubes de futebol. Enfim, é de fato uma medida mais ampla que duraria por 60 dias. Após esse prazo de 60 dias, a legislação prevê também um outro procedimento, esse sim com necessidade de socorro ao Poder Judiciário, porém com os mesmos efeitos práticos da suspensão legal. É um procedimento chamado de negociação preventiva. Então, basicamente, esse agente econômico que preencheu um único requisito objetivo, que é a redução de faturamento de 30% relativamente ao mesmo trimestre do período anterior, do exercício anterior, pode apresentar uma petição ao Poder Judiciário, obter um remédio de moratória por mais 60 dias e, teoricamente, nesse período, negociar alguma coisa com seus credores. A legislação não diz exatamente se todos os credores estão sujeitos a negociar ou estão sujeitos à moratória, se eventualmente o devedor pode escolher quais credores a sujeitar à moratória. A lei também não obriga nenhuma espécie de tratamento para credores sujeitos à moratória, seja tratamento par e passo, seja uma liberação de tratar como a companhia, como o devedor achar conveniente. Enfim, a única coisa realmente que a negociação preventiva prevê é a possibilidade de nomeação de um negociador, que no texto original era obrigatório, aqui no texto apresentado é facultativo, cujos honorários seriam arcados pelo próprio devedor. O que parece também que a leitura que nós estamos tendo nos grupos de discussão é que isso talvez não vingue. De fato, a negociação preventiva seja realmente uma mera extensão do período de suspensão legal, se esse projeto realmente virar lei. Outro aspecto importante dos projetos, e esse talvez, a minha impressão é que talvez esse ganhe mais adesão no mercado, são novas regras para recuperação extrajudicial. Vocês vão se recordar que o quórum normal de recuperação extrajudicial é de 3/5 dos créditos de cada espécie abrangidos, ou seja, 60% mais R$1. A proposta aqui é que as recuperações extrajudiciais novas, propostas neste período, possam ser homologadas com quórums de apenas 50%. Uma outra novidade importante, que é o contrário do regime atual, em que o pedido deve ser apresentado já com o quórum preenchido, aqui no projeto seria possível apresentar um plano de recuperação extrajudicial para homologação com um quórum menor, ou seja, com 1/3 dos créditos abrangidos pelo plano assinando efetivamente o plano e a possibilidade de obtenção dos votos ou das adesões remanescentes no curso do processo. De modo talvez mais preocupante, e esse é um ponto sensível tanto para o mercado como um todo, como para aqueles que mantêm relações com empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, o projeto de lei está prevendo a possibilidade de créditos constituídos depois dos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial e, portanto, não sujeitos a planos já homologados, sejam incluídos em novos planos de recuperação judicial e extrajudicial. Essa é uma situação que vem, é uma proposta, desculpe, que vem sofrendo várias críticas do mercado, porque cria, de fato, uma grande insegurança jurídica para financiamentos, dinheiro novo, fornecimentos de bens e serviços. Muda muito a dinâmica e a lógica do regime de insolvência. Então, até em reuniões ontem de alguns grupos de trabalho a respeito do projeto, nós tocamos nesse ponto, porque ainda que possa parecer que
necessário em um momento de crise geral e, de fato, nunca vista na nossa geração. É uma crise que tende a ser, pelo menos, essa expectativa dos agentes que nós temos escutado, passageira, e existe uma grande preocupação de transportar alguns comportamentos em ambiente de insolvência no curso dessa crise para o momento em que a crise deixar de existir. Porém, de modo geral, também, assim como existe a suspensão legal e a negociação preventiva, o projeto também prevê que os planos de recuperação judicial e extrajudicial ficariam suspensos por 120 dias. Então, é mais uma folga, né, para as empresas em recuperação poderem, eventualmente, renegociar alguma coisa. De modo aqui mais inovador também, e eu devo dizer que algumas das críticas que vêm sendo feitas a esse projeto é que ele tenta mexer demais quando ele deveria mexer menos no regime atual, é a supressão de uma regra que é importante para credores, especialmente instituições financeiras, de preservação de direitos contra os garantidores que não sejam empresas em recuperação. Quer dizer, se o acionista, uma terceira companhia, parte relacionada, deu uma garantia e essa companhia não está em recuperação judicial, o credor consegue acessar a garantia a despeito de ter a sua obrigação, o seu crédito perante a empresa em recuperação modificado por um plano. O texto do 397 não deixa claro o que acontece exatamente, se isso está suspenso no curso da lei ou, eventualmente, se isso está realmente simplesmente suprimido para todas as recuperações que houver no curso desse período. Outro aspecto importante é a redução do valor mínimo para decretação o aumento do valor mínimo para decretação de falência por falta de pagamento. Então, passa de 40 salários mínimos para R$100.000. Então, também é evitando que haja pedidos de falência aqui. Existe também uma regra que se repete depois na 1199, de liberação de recebíveis dados em garantia, ou seja, aquelas travas bancárias que eventualmente vão prender todos os recebíveis de uma companhia e que no momento que precisa do caixa, talvez, e que não gere caixa, não consegue preencher requisitos para liberação de contas vinculadas, de travas bancárias. Aqui existe uma regra que, teoricamente, permitiria às companhias pegar parte dos recebíveis, aqui se fala em 50%, recompondo depois gradualmente. O 1199, ele, como eu falei relativamente ao 397, eles são complementares em alguns pontos e contradizem em outros e dizem a mesma coisa em alguns. Então, a minha expectativa, de fato, é que eles sejam condensados depois no curso do processo legislativo, eventualmente, talvez o 1199 espere no Senado, a votação na Câmara do 397, depois as coisas se juntam. Enfim, essa dinâmica a gente está ainda tentando obter mais informações de como seria. Mas o que eu gostaria de destacar, em especial, que é diferente no 1199, é uma regra para as empresas aéreas que basicamente suprime, também por tempo determinado, uma regra da Lei de Recuperação Judicial que estabelece que os leasings de aeronaves, assim como os direitos dos lessors, dos arrendadores de aeronaves, de pátios de aeronaves, não são modificados pela recuperação judicial. Então, essa regra nesse projeto ficaria suprimida. Ou no mínimo, os lessores não conseguiriam exercer direitos de propriedade, ou seja, retirar as aeronaves, retirar turbinas, durante uma eventual recuperação judicial. Se alguns acompanharam a recuperação judicial da Avianca, esse foi um dos grandes pontos de discussão no começo do caso,
a falta de acordo com os arrendadores de aeronaves, os arrendadores tentando realmente tirar ou recuperar as aeronaves enfim, havia um conflito realmente entre a tentativa de se recuperar, de promover a recuperação judicial da Avianca e os direitos dos arrendadores. Então, como a aviação, de fato, é um setor muito afetado no contexto dessa crise, esse projeto propõe que esse direito dos arrendadores seja suprimido, aparentemente no todo, nesse contexto. Mas, como eu falei, há muitos grupos de discussão debatendo o projeto, muitas emendas provavelmente serão apresentadas, inclusive é possível a substituição por inteiro dos projetos. Então, o que nós temos aqui feito no escritório é acompanhar muito de perto, inclusive no gabinete do deputado e do senador, tentando nos atualizar e participar dos grupos de discussão, porque, de fato, existe uma apreensão no mercado de insolvência sobre o que vai acontecer, qual que é o texto final. A respeito desses temas gerais, era essa mensagem que eu gostaria de passar também. Talvez tenha passado até um pouco do tempo que eu previa, mas, de todo modo, eu estou aberto a perguntas ao final. Eu vou passar a palavra para o meu sócio, Luiz Henrique, aqui tratando especificamente de pontos, de aspectos fiscais envolvendo reestruturação e recuperações judiciais. Obrigado, Edu. Deixa eu só te pedir um favor. Se você puder tirar da tela essa versão da apresentação para que eu compartilhe, e daí claro, eu fico pilotando daqui. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu reitero aqui as palavras do Edu. É um prazer enorme estar aqui com vocês virtualmente. Eu agradeço também à Câmara Brasil-Alemanha por essa oportunidade. E vou falar aqui de alguns aspectos fiscais aplicáveis à reestruturação de dívidas em geral, seja aí no âmbito de recuperação judicial, seja no âmbito de recuperação extrajudicial. Para fins tributários, na verdade, isso tem pouca diferença, né? Aqui, acho que eu vou dar atenção a dois pontos específicos. Um, Edu já tocou, e eu vou falar mais brevemente. Vou ser mais curto, até pelo adiantado da hora. E o outro, eu vou dar um pouquinho mais de atenção, por ser um tema mais espinhoso, né? O primeiro deles é o crédito tributário já constituído. Aquele que já representa um passivo materializado da empresa devedora. Como o Edu bem falou, esse crédito não está no rol de créditos recuperáveis, ou seja, ele não se sujeita à reestruturação ou nenhuma forma de alteração de acordo com o plano de recuperação judicial ou extrajudicial. O fisco ele tem o seu direito, o seu crédito inteiramente preservado. Tá? Isso tem previsão no Código Tributário Nacional e é dentro de uma ideia de que os entes da federação não podem dispor desses valores. Sendo assim, na Lei de Recuperação Judicial, tem uma previsão de que as execuções fiscais seguem seu curso normal, elas não são suspensas, diferentemente do que ocorre com as execuções de créditos de outras naturezas, e naturezas essas que estão dentro do rol de créditos recuperáveis.
Por outro lado, aí, um entendimento que foi sendo formado no âmbito do STJ, né? E assim, à luz, em linha com o princípio de preservação da empresa, que é norteador da recuperação judicial e extrajudicial, os atos tendentes à constrição ou alienação de ativos da empresa devedora no âmbito de execução fiscal, eles estão submetidos ao juízo da recuperação judicial. Então, isso, de certa forma, restringe aí a satisfação desse crédito pelo fisco. Até tem, eu sei que o projeto de lei 6229, a que o Edu se referiu, ele tem uma previsão para justamente, ainda que o crédito tributário seja inteiramente preservado, que a execução fiscal seja suspensa, talvez seja um pouco mais coerente com a finalidade da norma. Acho que uma análise, uma interpretação mais sistemática da norma de IRJ e a norma tributária caminham para uma conclusão nesse sentido. Bom, e daí vem uma pergunta, né? Quer dizer, o que a empresa devedora tem nas mãos quando o assunto é assim, buscar remédios, alívios em relação ao crédito tributário que já existe, né? Até pouco tempo realmente não tinha muito remédio. Você tinha esse primeiro item aqui que eu coloco, que é um parcelamento especial para empresas em recuperação judicial, que prevê possibilidade de pagamento em até 84 vezes, 7 anos, né? Só que ele não prevê nenhuma espécie de desconto, nenhuma espécie de abatimento, seja no principal, seja no, muito menos no principal, mas na verdade, né? O principal sempre, como regra, preservado, mas não tem previsão para multa, abatimento em juros ou encargos legais. Nesse ponto, ele nem difere tanto dos outros parcelamentos disponíveis para as empresas em geral, que não estão numa situação de estresse financeiro, que é o parcelamento ordinário, que é em 60 vezes. Então, não tem nenhuma vantagem muito adicional para as empresas em recuperação judicial. Além desses, tem aqueles parcelamentos que a gente chama de extraordinários, que surgem de tempos em tempos por meio de lei ou medida provisória, que é o caso dos refis, parcelamento especial, parcelamento excepcional, programa especial de regularização tributária. Esses parcelamentos, de uma maneira geral, eles prevêem sim abatimento de atributos como multa, juros, encargos legais, só que eles estão cada vez mais escassos e você fica na dependência de ter um programa nesse sentido, que geralmente acontece em época próxima às eleições presidenciais. Isso ocorreu no passado e é objeto de muitas críticas, né, porque acaba privilegiando, tirando de lado um pouco as empresas em recuperação judicial, mas acaba privilegiando contribuintes que não ficam com as obrigações tributárias em dia, em detrimento dos contribuintes que satisfazem suas obrigações regularmente, cotidianamente. Mais recentemente, aliás, nessa semana teve a conversão da MP na lei 13.988, foi a conversão da medida provisória 899, e instituiu-se, ou regulou-se, na verdade, o Instituto da Transação, que já tinha, historicamente, previsão no Código Tributário Nacional, mas dependia de regulamentação. A
transação é um instrumento que dá um pouco mais de flexibilidade tanto ao contribuinte em recuperação judicial ou que tem dívida tributária que, na visão do fisco, na visão da Procuradoria da Fazenda Nacional, é de difícil recuperação ou irrecuperável. Então, para esses, particularmente para esse crédito tributário, há previsão de, sob iniciativa tanto do devedor como da própria Procuradoria, de se transacionar de maneira a permitir um programa de pagamento do passivo em aberto. Esses termos, eles podem ter redução de até 50% do débito, preservando sempre o principal, na linha de que os entes federativos não podem dispor do valor correspondente aos tributos. E então, quer dizer, essa redução sempre seria em encargos legais, multa ou juros, que representam uma parcela significativa do montante total do passivo tributário constituído, na maior parte das vezes. Aqui também, além da redução, tem uma previsão de extensão do prazo de pagamento de até 84 vezes, a exemplo do parcelamento que eu me referi anteriormente. Aqui, a transação ela é particularmente aplicável para os débitos inscritos em dívida ativa. Há possibilidade também de transação para débitos que não estão inscritos à dívida ativa, né? Ou seja, que eles já são devidos, mas às vezes eles estão em discussão administrativa ou judicial. Só que nesse caso, é necessária a publicação de edital pela Receita Federal ou Procuradoria. E um edital contendo os termos por adesão. Então, não é uma possibilidade de transação onde há uma negociação das duas partes, em que se tem um pouco mais de flexibilidade dentro das balizas da lei, mas sim uma transação por adesão. Bom, aqui eu falei do crédito tributário constituído. Agora a gente vai para um tema interessante, complexo, e às vezes até paradoxal, na verdade bem paradoxal se considerar os objetivos da recuperação judicial e recuperação extrajudicial, que são os efeitos tributários da reestruturação de dívida, os efeitos tributários que surgem a partir da renegociação do passivo. Eu vou falar das duas principais formas de reestruturação do passivo, as que a gente mais vê na prática, né? A primeira delas é o desconto, deságio ou perdão da dívida, de parte da dívida. Todos esses termos que eu me referi falam da mesma coisa. A gente se refere como perdão, desconto ou deságio para aquilo que representa assim, a negociação e a concordância numa redução explícita do valor da dívida. Então, uma dívida que valia 100, agora ela passa a valer 60, por exemplo, se ficar acordado que o perdão seria de 40%. Isso na linguagem dos especialistas na área seria um haircut explícito. Para entender o efeito tributário aqui, é importante entender antes o efeito contábil. Uma redução do passivo no balanço vai ter uma contrapartida positiva em resultado, ele representa uma espécie de receita. E na nossa legislação tributária,
diferentemente do que ocorre em diversos outros países, em que se tem já um arcabouço de recuperação de empresas mais desenvolvido, exemplo dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, não tem nenhuma norma no Brasil que isente esse ganho de tributação. Então, na ausência de uma norma nesse sentido, sobre o valor do haircut, sobre o valor do desconto, incide imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que juntos somam 34%. Então, paradoxalmente, do valor que os credores abrem mão em benefício da empresa, né? Na verdade, todos os stakeholders da empresa recuperanda abrem mão, o fisco vai lá e abocanha um pedaço. Então, em relação a uma parte, a empresa devedora deixa de dever para os credores sujeitos à recuperação judicial e passa a dever uma parte para o fisco, o que enfim, contraria aí os princípios da recuperação judicial. Acho que um ponto importante aqui a dizer é que, geralmente, tipicamente, as empresas em recuperação judicial têm valores expressivos de prejuízos fiscais acumulados, que, como regra, podem ser compensados com lucros tributáveis subsequentes, a exemplo de um ganho de haircut. Qual que é o problema aqui? Na legislação tributária, existe uma limitação para a compensação desse ganho. Essa limitação é de até 30% do lucro tributável. Então, se eu tenho um lucro de 100 em determinado ano e tenho prejuízo fiscal suficiente para neutralizar esse ganho, a norma tributária vai... Só um minutinho, eu tive um probleminha técnico aqui no computador. Deixa eu resolver. Pronto. Então, a norma tributária vai limitar essa compensação até 30% desse lucro. Então, no exemplo, quer dizer, no exemplo de um lucro ou de um ganho de haircut de 100, vamos dizer assim, eu só vou poder compensar a 30, de maneira que 70% desse valor vai ser inevitavelmente sujeito à tributação. Essa é uma grande crítica que os especialistas na matéria têm, que é o fato de que, mesmo para empresas em recuperação judicial, essa trava se aplica indistintamente. Um outro ponto relevante aqui é a incidência de PIS e COFINS, né, que são as contribuições sociais que incidem sobre a receita, de uma maneira geral, da pessoa jurídica. Aqui também existe uma discussão. O fisco entende que isso configuraria também uma receita para fins de PIS e COFINS. A gente tem um entendimento, ou tem uma base sólida aí, para entender que o ganho do haircut ele não representaria uma receita na acepção que é preconizada pela legislação de PIS e COFINS, que é uma receita que acresça ao patrimônio. De todo modo, esse não é o entendimento do fisco. Já tem precedentes, tem inclusive uma solução de consulta em que o fisco entendeu e se manifestou expressamente no sentido de que haveria PIS e COFINS. E aí vem uma outra pergunta. Qual que seria a alíquota aplicável, assumindo que essas contribuições são devidas, né? Porque existem dois regimes, um regime geral, cuja alíquota é de 9,25%, e uma alíquota específica de 4,65%, aplicável especificamente para receitas financeiras.
há uma linha de entendimento que essa redução no passivo, se ela representar uma receita, ela deveria ser classificada como uma receita financeira, logo fazendo jus à alíquota inferior. Esse é um pouco do panorama do haircut explícito. Eu vou falar agora de um outro tipo de reestruturação de dívida, que é o que a gente comumente chama de perdão implícito. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de talvez acelerar um pouco o passo, em razão do nosso tempo. Perdão implícito, ele significa aí uma modificação mais estrutural da dívida. Ele não tem um haircut explícito, ele não tem a previsão de um desconto, mas ele geralmente modifica, altera termos relevantes da obrigação da devedora. Quais são, geralmente, esses termos? O que se acorda, geralmente, num processo de recuperação judicial? Um alongamento de prazo, um período de carência de pagamento de juros, e mesmo principal, e uma própria redução de juros. Veja que aqui não tem um desconto, especificamente, mas você tem um alongamento, o valor de face ele é preservado. Tá? Na prática, porém, o valor presente dele, se a gente levar num fluxo de caixa futuro e trazer a valor presente, é inferior ao valor de face. E aqui é também interessante entender o tratamento contábil dado a esse tipo de reestruturação. A norma contábil se refere como uma troca de passivo, debt swap. E o que ela olha? Ela vê se o valor presente, o valor justo deste passivo pós-reestruturação, se ele é inferior a 10% do valor de face da dívida. Se ele representar uma redução de mais que 10% do valor original da dívida, ele deve ser reconhecido na contabilidade. Então, vai ter também uma redução na contabilidade do valor dessa obrigação, no passivo da empresa. A contrapartida também vai ser em resultado. Só que qual é a diferença aqui? A diferença é que vai ter um carimbo, uma rubrica de ganho de valor justo, ou ganho de valor presente. E isso tem relevância para fins fiscais, porque a norma tributária ela trouxe mecanismos de neutralização de ganhos por avaliação a valor justo, desde 2015, quando houve uma aproximação do padrão fiscal com o padrão contábil. Cumpridos determinados requisitos, é possível que esse ganho de AVJ não seja tributado no momento do seu reconhecimento e seja diferido no tempo para quando houver a sua realização. O que é interessante aqui em relação ao passivo é que esse AVJ, ao longo do tempo, ele tende a ir diminuindo. E por quê? Porque, ao longo do tempo, o valor de face dele vai sendo alcançado. O valor do passivo na contabilidade a valor justo, ele vai se aproximando ao valor original da dívida ao longo do tempo. Então, com base nisso, é possível sustentar que ele não seria tributado até o fim. Ele não seria representaria uma exclusão de tributação definitiva. Esse entendimento lógico, ele não está sujeito, ele não é a prova de bala, até porque a legislação é muito recente e nunca foi testada na jurisprudência. Então, a gente não descarta o risco de que o fisco, ou os tribunais administrativos e mesmo o judiciário adote uma interpretação diferente. A gente acha que tem uma base sólida, robusta, mas mesmo assim não é possível assegurar. Outra forma de reestruturação do passivo é
a troca da dívida por instrumento patrimonial, que seriam os instrumentos patrimoniais, ações, participação societária da empresa devedora, né? É o chamado Debt for Equity, ou Debt Equity Swap. Aqui também, de maneira interessante, o que tem que se comparar é o valor justo do instrumento patrimonial emitido, da ação emitido, versus o valor da dívida baixada. Se o valor da dívida baixada for maior que o valor justo do instrumento patrimonial emitido, ainda que isso represente um aumento de capital para fins jurídicos, a natureza jurídica seja um aumento de capital, a contabilidade também vai lá e vai falar para reconhecer essa diferença como um ganho contábil. Aqui também existem bons argumentos para dizer que esse ganho não seria tributável, numa linha de que a natureza jurídica foi de mero aumento de capital e que isso se trataria de um ganho escritural e não de um ganho definitivo, já que lá na frente, com a recuperação, a empresa pode conseguir fôlego e realmente aquele instrumento patrimonial se valorizar. Se valorizando ao longo do tempo, essa diferença entre dívida baixada e o instrumento patrimonial emitido não haveria mais. Aliás, existe até a possibilidade da ação se valorizar mais que o passivo baixado, que o passivo reestruturado. Então, com base nesses argumentos e outros técnicos, outros mais técnicos, a gente acha que tem bons argumentos para dizer que não haveria a necessidade de tributação, de novo. Só que não também pode estar sujeito a questionamento. A Receita pode ir numa linha de que não existiria nenhuma norma que isentasse de tributação ganhos de AVJ de instrumentos patrimoniais. Até porque a norma prevê a neutralização de ganhos de AVJ para componentes do ativo e não passivo. Ela não fala expressamente de instrumento patrimonial. Aqui eu vou falar brevemente de como funciona a tributação na alienação de ativos da empresa devedora, da empresa em recuperação, já que também é uma das formas aí de reerguê-la e satisfazer os créditos reestruturados. A rigor, a venda de ativos está sujeita aí à apuração de ganho de capital, então também incide aí o ganho que tiver na alienação de ativos, entendido como valor de venda, versus o custo de aquisição para fins fiscais ou o valor contábil, ele está sujeito a 34%, e RPJ e CSLL, prejuízos fiscais podem ser compensados com a limitação da trava. Se em relação a PIS e COFINS, existe uma isenção para ativos que compõem o ativo não circulante da empresa, que são aquelas rubricas de ativo imobilizado, investimento ou intangível. Geralmente, os ativos que são vendidos em processo, nesses tipos de processos, são ativos que compõem o não circulante, é muito comum. Outro ponto importante é a forma como essa venda pode se dar. A lei fiscal e a lei de recuperação judicial possibilitam que se venda o que se chama como uma unidade produtiva isolada. Ela representa, enfim, uma linha de negócio da empresa recuperanda e, cumpridos os requisitos da lei de recuperação judicial, o artigo 60, artigo 142, todos os procedimentos, a forma, o processo competitivo, né, a forma de venda, a alienação judicial, o que a lei garante para o adquirente dessa UPI uma ausência de sucessão tributária. Ela também prevê a ausência de sucessão trabalhista, mas aqui a gente está falando da tributária especificamente. Então, isso é uma forma também de estimular o adquirente de ativos de uma empresa em estresse financeiro sujeito a uma RJ. Porque o grande problema de você adquirir ativos de uma empresa nessa situação e que não fosse pela previsão normativa que exclui a sucessão, seria herdar todo o passivo tributário
da empresa devedora. Isso configura um estímulo relevante. Existem algumas especificidades em relação a como você tem que estruturar a UPI, né? E também isso aqui não pode ser nunca usado de forma abusiva, de maneira a esvaziar todo o patrimônio da empresa recuperanda, mas tomando os cuidados e usando a forma mais conservadora, é um bom mecanismo de estímulo à aquisição de ativos da empresa em recuperação. Bom, eu termino por aqui a parte tributária. Acho que a gente podia se estender bastante. Os temas são complexos, eles são longos, mas a gente tem uma limitação de tempo. Então, nesse caso, agradeço de novo a vocês que estão presentes e a Câmara Brasil-Alemanha, e eu acho que a gente pode passar para a fase de Q&A. Eu passo a palavra para o Bruno. Certo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eduardo, pela apresentação. A gente vai partir para as perguntas e só reforçando que vocês podem fazer as perguntas aqui no espaço de Q&A, na barra de ações do Zoom. Bom, uma primeira pergunta que a gente recebeu, eu vou repassar para o Eduardo, que eu acho que é mais ligado à parte dele. E a pessoa ela queria saber assim, um pouco mais dos recursos jurídicos quanto à apuração de haveres, considerando todo esse impacto do coronavírus. O que a empresa poderia fazer nesse momento? Tá bom. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta que não diz respeito exatamente ao tema que a gente está discutindo, de modo que eu vou tentar pontuar algumas discussões aqui, mas também eu me coloco à disposição de quem fez a pergunta para um contato por e-mail ou por telefone, para que eu também consiga discutir melhor esse tema com alguns colegas que já estão tendo algumas discussões específicas sobre esse tema. Então, só para que o grupo entenda a pergunta, quando a gente fala em apuração de haveres, provavelmente quem fez a pergunta deve ter alguma situação envolvendo alguma dissolução parcial de alguma sociedade, envolvendo a saída de alguma empresa, e existe um processo no qual, quando eventualmente um sócio é excluído, ou um sócio pede a sua exclusão de alguma empresa, de modo judicial, inclusive ou eventualmente em processo arbitral, existe um processo chamado de apuração de haveres para apurar quanto que a empresa, quanto que vale a saída da empresa para esse sócio. Geralmente, o que ocorre nesses processos é que ou o contrato social, ou eventualmente, o que é mais comum em limitadas, mas eventualmente algumas companhias fechadas, já prevê o modo de apuração desses haveres. Então, geralmente, o contrato o social tenta proteger a companhia e, nesse sentido, geralmente, os critérios utilizados são um balanço patrimonial com uma fotografia da data em que ou o sócio é excluído ou a dissolução parcial da sociedade é caracterizada. Então, por uma técnica de balanço, geralmente os sócios remanescentes da companhia tentam
tentam, obviamente, pagar o menor valor possível, observando apenas uma fotografia de balanço naquele momento. Por vezes, o sócio que deseja sair, que é, obviamente, maximizar o valor da saída e busca discutir elementos, ou pelo menos valorizar os elementos do ativo, talvez desvalorizar um pouco os elementos do passivo e, eventualmente, tenta também, no caso de uma companhia que tenha um valor de equity, de avaliação, por exemplo, com método de fluxo de caixa descontado, ele tenta capturar um pouco esse valor. Tá? Provavelmente a discussão que existiria num processo em andamento seria justamente o impacto da pandemia sobre o valor das obrigações do devedor, ou seja, dos passivos, né? Mas também no valor dos seus ativos, uma vez que a crise pode, de fato, acabar desvalorizando esses elementos. Ainda, talvez, o valor o valor da empresa no tempo trazido a valor presente também pode sofrer algum impacto nesse momento. Acho que faz muita diferença para esse momento específico se o caso já está em andamento ou se o caso ainda, ou se existe alguma estratégia nesse momento para uma saída ou exclusão de algum sócio. O que geralmente se concebe aqui é que a dissolução parcial ou exclusão do sócio, ela tenta simular o que aconteceria caso houvesse uma liquidação da empresa. Então, o núcleo dela realmente não é, do sistema de apuração de haveres, não é pagar o valor que, teoricamente, seria justo para uma participação acionária com base em critérios que geralmente se utilizariam para um M&A. O critério é um pouco diferente. Essas são questões pontuais e essas são as discussões que, tentando aqui não responder, mas pontuar as questões, eu vislumbraria. O que, como eu falei, são questões que não dizem exatamente o objeto aqui da nossa discussão, mas eu me coloco à disposição para conversar diretamente com a pessoa que fez a pergunta, inclusive talvez com a participação de mais alguns colegas que estejam vivendo mais na prática do que eu esse problema. Certo. Tem uma outra pergunta aqui. O que uma empresa deve levar em conta na decisão de entrar em recuperação judicial ou recuperação extrajudicial? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Entrar em recuperação judicial ou extrajudicial é uma das decisões mais difíceis e importantes na vida da empresa, porque essa decisão tem implicações tanto para o risco de falência da companhia, porque uma recuperação judicial mal sucedida pode levar à falência, quanto implicações para a própria operação da companhia no curso de recuperação, a sua capacidade de financiamento, além dos custos inerentes ao processo e à condução das atividades em termos de obtenção de possibilidade de financiamento com bancos e fornecedores no curso da recuperação. É uma decisão fundamentalmente estratégica que deve ser que é uma decisão fundamentalmente estratégica e de custo-benefício. Ela não deve ser tomada às pressas, ela deve ser precedida de muita avaliação, tanto de aspectos operacionais, quanto de características das dívidas, quanto do entendimento das causas efetivas da crise fundamentalmente, o que nós sempre falamos é que os primeiros sinais de crise que podem acarretar uma situação de insolvência devem ser identificados e, o quanto antes,
o que nós sempre recomendamos é que seja buscada algum tipo de ajuda externa de assessoria profissional que lide com a parte financeira de empresas em crise. A situação é muito diferente quando uma empresa está numa situação em crise do que uma situação normal ou de renegociações pontuais. O jogo muda muito. E quanto mais cedo esses fatores forem identificados e quanto mais cedo forem identificadas as possibilidades de reorganização da empresa, maior a chance de algum mecanismo de reestruturação ser bem sucedido. A recuperação judicial ou extrajudicial, como eu mencionei no começo, são meios de reorganização, não são os únicos meios. Em algumas situações, elas podem não ser os meios mais adequados. Por exemplo, se a grande parte do passivo é garantido por alienação fiduciária, ou se a maior parte do débito são débitos fiscais, deve-se pensar talvez em outras estratégias ou estratégias intermediárias, ou uso de alguns meios distintos de reestruturação para se atingir o objetivo. Nesse momento em particular, é verdade que nós nunca vivemos uma crise, ou pelo menos uma crise que tem um potencial destrutivo tão extenso, ela atinge a todos. Então, o credor de uma ponta é provavelmente devedor da outra ponta. Então, existe uma crise potencialmente sistêmica aqui, e, sendo bem franco, o regime de insolvência empresarial que nós temos, ele não foi pensado para lidar com esse tipo de problema sistêmico. Ele é pensado, no mais às vezes, para uma crise de uma empresa que tem lá a sua cadeia de contratos e contrapartes, e, teoricamente, a empresa e essas contrapartes devem suportar os ônus da crise da empresa. Aqui nós temos uma crise generalizada, em que a insolvência de talvez tenha também como contrapartida a insolvência da cadeia, e as relações aqui eventualmente vão ficar bastante prejudicadas com grande destruição de valor. É até por isso que a gente vê até em outros países, o Brasil talvez ainda precisando agir mais, né, o governo nesse aspecto, são ajudas financeiras para suprir ou para tentar mitigar um pouco o grande problema que decorre dessa crise em particular, que é o problema de fluxo de caixa. Sem fluxo de caixa, simplesmente as empresas não conseguem pagar suas obrigações, e quem não consegue pagar as suas também não consegue recebê-las. Então, é até um pouco nessa linha que vem, talvez da forma não ideal, mas, enfim, existe um propósito por trás disso, que é esse projeto de lei que eu comentei, que visa criar pelo menos uma moratória provisória para que as relações se estabilizem por algum momento, e aí as partes possam negociar, ou depois da crise efetivamente tomarem alguma decisão mais acertada. O que nós temos observado os nossos clientes neste contexto em especial é que, obviamente, que todos estão protegendo o caixa da melhor forma possível, tomando as medidas necessárias naqueles setores que estão mais afetados para lidar com seus trabalhadores da forma mais inteligente possível, tentando renegociar ou negociar extensões de pagamento, eventualmente liberação de recebíveis junto aos bancos. Em alguns casos, realmente, alguns clientes têm buscado a via judicial para liberar recebíveis. Várias estratégias envolvendo também diferimento de obrigações tributárias. E no que diz respeito a parceiros estratégicos e fornecedores, tentando, em alguma medida, preservar as relações importantes para manutenção da atividade quando
quando a atividade retomar, ou eventualmente quando a atividade não está totalmente interrompida. Um momento realmente de, diante das circunstâncias, tentar preservar aquilo que é mais importante, sob a expectativa de que a crise seja passageira. Agora, para aquelas empresas, então, para essas empresas especificamente, que talvez tenham como causa de uma crise este evento em especial, deve-se tomar muito cuidado para, eventualmente, não se precipitar uma tomada de decisão sobre entrar em recuperação judicial, por exemplo. Ela tem consequências que são, talvez, duradouras no tempo. O que nós vemos na prática, nos casos de recuperação judicial, é que os nossos clientes têm muita dificuldade de obter acesso a novas linhas de crédito no contexto de recuperação. Existe uma crise de confiança também de fornecedores. Tudo isso tem que ser gerido, isso tem um custo que não pode ser efetivamente medido no momento em que a empresa entra em recuperação, mas é um custo que existe realmente. Então, é uma decisão, como eu falei, que tem que ser muito bem pensada. Por outro lado, para as empresas que já estavam em crise, já considerando recuperação judicial, talvez essas modificações que podem vir na legislação podem apresentar uma janela de oportunidade interessante, com regras mais flexíveis, por exemplo, a recuperação extrajudicial, até algumas proteções adicionais em recuperação judicial. Então, é realmente o momento de talvez parar, pensar. A gente sempre recomenda, e obviamente para recuperação judicial e extrajudicial precisa de advogado, porque é processo judicial, mas é importante buscar alguma assessoria financeira também para ajudar a entender a lógica dos passivos e como que estrategicamente eles podem ser discutidos. Ótimo. Tem uma pergunta que a gente recebeu, que é vinculada à área do Luiz, que quais são os efeitos tributários para o credor nos casos do perdão explícito e implícito? Alguma vantagem entre um e outro? Você poderia explicar brevemente? Sim. Oi. É uma boa pergunta também. No caso do perdão explícito, por representar um desconto imediato, né, uma redução do valor do crédito, do ponto de vista do credor, né, do mesmo modo que esse valor é tributado pela devedora, porque constituiria uma receita, para o credor, a rigor, isso representaria uma perda, né? E essa perda seria dedutível para fins fiscais, ou seja, ela seria computada na apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Já tem jurisprudência aí do CARF, que é o principal tribunal administrativo em matéria tributária, no sentido de que essa perda ela não caracterizaria uma liberalidade, tá? Mas sim um processo, ela decorreria de um processo natural de renegociação com o devedor e, portanto, ela seria normal, usual e necessária na operação da empresa. Por que eu digo que ela não foi decidido que não foi representada uma liberalidade? Porque situações em que representa uma liberalidade, né, não são dedutíveis na apuração do imposto de renda. Isso está na legislação e também foi construído pela jurisprudência. Poderia ter essa interpretação de que você abriu mão de receber o seu crédito, logo isso é uma liberalidade, então é uma perda indedutível. Mas não foi assim que decidiu como caminhou a jurisprudência administrativa. Já no caso do perdão implícito, né, que significa aí a renegociação dos termos da dívida, aí também
e até coerentemente, simetricamente com o tratamento que é dado no devedor, esse valor também está sujeito a uma avaliação a valor justo. No caso, o credor vai ter uma perda de valor justo. E da mesma forma como ocorre no caso do devedor, esta perda ela é neutra para fins fiscais, ela não influencia na apuração dos tributos. Você também, de novo, preserva essa perda ali como numa espécie de uma subconta para fins fiscais, sem efeito fiscal nenhum. Então, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de credor, e lógico, isso tem outros fatores que não só os fiscais, né? Porque, às vezes, faz sentido, do ponto de vista comercial, você já dar um haircut na cabeça do que alongar e ter aquela dívida se estendendo por tanto tempo. Tem questões financeiras também. Mas, do ponto de vista fiscal, estritamente, e se tiver o mesmo, né, assumindo que os efeitos econômicos seriam semelhantes, vale mais a pena você ter um perdão explícito, um desconto logo, porque dessa forma é possível você já ter uma redução imediata na apuração de imposto de renda e contribuição social. Certo, obrigado, Luiz. Em razão do tempo, a gente já vai encerrar por aqui. O contato dos palestrantes está disponível aqui na tela. Gostaria de agradecer ao BMA Advogados, o Eduardo, ao Luiz, pela apresentação. Acredito que foi bem proveitoso para todos os participantes. Gostaria de também convidar para os próximos webinars que a gente vai ter na semana que vem. Inclusive, na quarta-feira, a gente vai ter um sobre a economia em meio ao Covid, com o economista-chefe do Bradesco. E no dia 23, na quinta, a gente vai ter os desafios atuais e oportunidades na pandemia com o economista Marcos Lisboa. Aí, informações e inscrições no site da Câmara. Inclusive, também a gente tem uma página dedicada para todos os impactos do Covid na economia brasileira. Então, lá temos um compilado sobre alterações tributárias, contratuais, trabalhistas e outras informações de órgãos oficiais. Então, novamente, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, cuidem-se.